Você vai buscar formas de se aproximar de uma maneira informal. Vamos lá. Informalidade dentro do meio corporativo não existe. Porque você tá no teu ambiente de trabalho, você está no teu horário de trabalho, então ali tudo é formal, principalmente para um líder. O líder é tudo estratégico. Você tem que estar olhando qualquer movimento. Você está dentro do ambiente de trabalho, principalmente dentro do ambiente de trabalho, ali não tem nada informal, é tudo formal. Mas a informalidade você pode trazer suavizando as coisas, suavizando a conversa. Então é importante você criar esse ambiente de descompressão. Então quando você for se relacionar, você pode trazer situações da própria empresa para discutir. Então você deve trazer as partes para conversar, as partes mais próximas do entorno. Tá? Então esse é o segundo passo. Então o primeiro passo você vai buscar se relacionar de uma maneira informal, trazendo esse ambiente de descompressão. O segundo passo, você vai se aproximar das áreas que conversam diretamente com você, ou seja, igual eu expliquei no início lá, quando eu pontuei, né? Você não é uma ilha sozinho, você está no meio de um contexto. Então, você tem áreas que conversam mais próximas de você, vocês têm camadas, vamos dizer assim. Então, você está aqui, então você tem uma camada aqui, uma outra camada aqui e assim sucessivamente. Então, busque se conectar primeiramente com essa camada aqui do teu entorno, que é mais próxima de você, porque tende a ser mais fácil, porque vocês têm assuntos para conversar, porque você está recebendo daqui, por exemplo, desse lado você está recebendo para produzir, para entregar para cá. Então você tem assunto. Então quando você chegar para encostar, para conversar com essas pessoas, você pode usar os assuntos da própria área, do próprio convívio aqui já, natural, do processo. Então utilize esses temas, é uma forma de você entrar, né? Se você já não tem se você não tem afinidade nenhuma, zero afinidade, uma forma de você começar a entrar é aos poucos. Então você pode encostar na área e perguntar, poxa, como é que tá? Como é que tá tal processo, né? Tudo bem? Como é que você tá e tal? Tem um tempinho? Pô, queria conversar. E daí no começo talvez seja difícil, aí é natural, mas você precisa ir exercitando isso, entende? Vamos pegar aqui o terceiro passo, a comunicação, ela precisa acontecer de maneira sempre, esse é o terceiro passo, de maneira orquestrada e de maneira contínua. Então você vai precisar fazer isso de uma maneira, e ela tem intenção naturalmente, como eu comentei no início do vídeo. Então você precisa fazer isso de uma maneira recorrente. Ah, Fábio, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer? Não tem uma regra, né? Até porque você vai conversar com N pares seus. Então vai depender do volume de pessoas, vai depender de tudo isso. Então, por exemplo, se você tem um time com sei lá, você tem uns 5 colaboradores, por exemplo. Então é um time pequeno. Aí você tem um time pequeno e às vezes você atende uma área que te demanda e você demanda para outra. Então o contexto em si ele é baixo, ele é pequeno. Então você não precisa ter uma planilha, por exemplo, para fazer a gestão disso. Agora, se a tua empresa é maior, você já tem um time maior, você tem um time, sei lá, de 10, 15, 20, 30 pessoas, 40, como eu tinha, você tem, sei lá, 30 áreas na empresa, você conversa diretamente com umas 10 áreas. Então, assim, aí já exige uma organização. Aí eu aconselho você já colocar isso numa planilha e pontuar. Colocar lá, fulano de tal, falei tal dia, tais assuntos. E você vai colocando. Por quê? Aí toda segunda-feira, toda sexta ou segunda-feira, você vai nessa planilha e dá uma olhada nela. Olha ela e repassa. Ah, tal dia eu conversei. Ah, poxa, esse aqui já faz, sei lá, 2 semanas que eu não converso. Esse aqui faz, sei lá, semana passada eu conversei 2 vezes. Pô, então eu posso dar mais atenção para essa outra pessoa. Então, aí você vai organizando isso e orquestrando. Por quê? Nós estamos falando de construção de relacionamento. Você não pode falar com uma pessoa em janeiro e voltar a falar com ela em junho, entendeu? Ter esse distanciamento muito longo. Você tem que estar sempre em contato com ela, porque é uma construção, entende? Então esse é o terceiro passo. Você precisa fazer uma comunicação, manter uma comunicação de maneira continuada, certo? O quarto passo uma vez que você está munido de informação, o que acontece? Você começa a conversar com as áreas, certo? E aí você vai trocando, vai conversando, e você começa, e a tua comunicação, nos primeiros momentos, ela deve ser sempre focada em tentar entender dores, principalmente entender dores, né? Não é numa situação assim, você não vai chegar a abordar, assim, como é que eu posso te ajudar? Não, você vai buscar essa comunicação, essa entrada, através de assuntos, talvez, gerais da empresa, situações, ou até mesmo focada do teu próprio negócio. Por exemplo, você viu que o João, ele entregou tal determinada situação para tua área, para o fulano tal da tua área?
Como é que está saindo isso? Eu gostaria de saber a tua visão. Você já tem uma entrada. Aí o gestor da área ali, o teu par, ele vai comentar. Não tá legal, isso aqui não tá funcionando. Ah, legal, beleza. Então, se tiver tudo funcionando, você sabe que tá funcionando. Você sabe que você fez uma leitura já que algo tá funcionando bem. E você tem uma entrada. Aí, daqui a pouco, você vai, né, sei lá, passou pela sala ali, viu a pessoa lá, o teu par lá, né, na sala dele, por exemplo, ou dentro, no meio da operação, você encosta, fala, tudo bom, não sei o que e tal, num outro dia, e como é que tá, tudo bem, não sei o que, e aí, nessa comunicação, você vai trazendo essa informalidade que eu comentei, ou seja, daqui a pouco você começa a descobrir gostos da pessoa, você abre alguns gostos teus para ela, e aí você começa a ter essa troca, entendeu? E aí você muitas vezes descobre, às vezes que, sei lá, vou devagar aqui, a pessoa tem o cônjuge dela, ela e o cônjuge dela, sei lá, jogam beach tênis, né, que é algo que tá, vamos dizer assim, na moda. Poxa, e você também sempre quis começar a jogar, por exemplo, você e o teu cônjuge, né, digamos assim. Poxa, uma dessa ali nasce uma parceria, e aí vocês começam a flertar. Há uma necessidade extra-empresa sair? Não há uma necessidade, né? Eu me relacionava muito pouco com os gestores fora da empresa. Eu me relacionava com eles, eventualmente, mas acabava me relacionando pouco. Mas assim, é normal e pode acontecer. Com todos? Não é com todos, mas às vezes com outros você vai acabar tendo uma afinidade maior, né? Mas às vezes você joga, por exemplo, o beach tênis, a pessoa também joga. Vocês não vão jogar junto, mas vocês têm uma afinidade, vocês têm algo em comum, ou seja, que vocês podem sentar e podem conversar e bater um papo sobre aquilo, eventualmente. Sei lá, futebol, vôlei, teve um jogo final de semana, comentar um placar, tabela, enfim, culinária, às vezes a pessoa gosta de cozinhar, você também. Então, aí você vai começando a descobrir afinidades, né? E aí vocês começam a ter, sabe? Você encosta às vezes na sala da pessoa e fala, pô, como é que tá o tempo aí? Aí quando você já tá com uma entrada maior, como é que tá o tempo aí? Não, tá tranquilo, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um café ali, ou na sala mesmo, pega, volta pra sala, se a pessoa tiver uma sala, se não tiver no meio, senta no meio da operação mesmo, tá tudo certo, toma um café, entendeu? Então é importante você ir construindo isso, certo? Então quando você tá munido de informação, que é o quarto passo, quando você está munido de informação, porque você começa a se relacionar, você começa a entender melhor as dores. E você começa a resolver essas dores. Ah, Fábio, mas eu já resolvo, porque eu recebo a informação daqui, trabalho e devolvo lá, já estou resolvendo. Será? Essa é a grande questão que fica. E eu tenho praticamente, eu diria, não posso ter como ter 100% de certeza, mas eu tenho quase 100% de certeza que com certeza absoluta existem brechas. Existem lacunas aqui que não estão sendo vistas. Se você não faz uma comunicação ativa, obviamente, né? Se você não tem essa relação muito bem próxima, principalmente dessas áreas. Essa relação que eu estou falando, ela se estende para todos os pares, para toda a camada de gestão. Você tem que estar ativo basicamente em todo o negócio. Aonde os teus braços conseguir, você precisa ir, entendeu? Respeitando, naturalmente, os 30% que eu comentei. Porque o teu jogo tático é na operação. Você precisa estar na operação. Mas os 30% você precisa estar jogando esse outro jogo aqui. Que daí lá na frente você já vai entender bem um pouquinho à frente você já vai entender o que eu vou comentar, principalmente o porquê. Então esse é o quarto passo. Então munido da informação você vai começar a entregar resultado. E a melhorar. O que é o entregar o resultado? Eu já entrego o resultado. Tudo bem, mas você vai começar a melhorar esses resultados. Quando você começa a melhorar esses resultados, você melhora para dentro do negócio, do teu próprio negócio, entendeu? E você melhora para eles. Você passa a ter uma percepção de autoridade na cabeça dessas pessoas e na cabeça dos teus liderados. Porque começa a fluir, a coisa começa a funcionar melhor. Você começa a tirar barreiras. Porque às vezes você está entregando o resultado, mas às vezes aquilo está doendo demais, tanto para a tua operação quanto para a operação dos seus pares. Você conseguindo ajustar esses detalhes, você vai melhorar o fluxo. Logo, quando eles estão vendo que a coisa está melhorando, eles vão cada vez mais manter as portas abertas para você. Seja para você porque você começou a melhorar as coisas, ou seja para eles começarem a vir te buscar, entendeu? Então esse é o quarto passo. E o quinto e último passo é mantenha sempre o seu chefe informado desses movimentos, que você está executando esses movimentos. Por quê? Se você está no tático, você responde a um líder do estratégico, você não pode ameaçá-lo. Porque se você ameaçar o seu chefe direto, ele vai cortar as tuas asinhas. Porque ele tem o poder para isso. Então ele vai vetar você e ele pode fazer isso. Ah, ele não pode. Não, ele pode fazer isso. Que se ele mandar você fazer e você não fizer, ele te demite. Então ele pode fazer, porque ele tem o poder da caneta. Então, você precisa ter essa consciência. Você tem que jogar junto. Então, você precisa, não é que cada conversa, cada relacionamento que você vai abrindo ou que você vai mantendo com os seus pares e naturalmente também com cadeiras superiores, você tem que estar reportando para ele. Não é isso.
Mas ele tem que estar ciente de que você tem feito esses movimentos e que eles estão sendo positivos. Então você precisa, por exemplo, numa conversa com o teu chefe direto, com a tua liderança direta, você, sempre que possível, trazer o tema. Pô, tô abrindo uma frente nova com tal área, tô conversando lá, pô, legal que você tá fazendo isso, pô, que bacana e tal. E aí, qual que é a tua expectativa? Aí você passa. E aí você começa a ter um envolvimento e ele entender que esse teu movimento de sair um pouco da área, ele é benéfico para ele. Ele tem que entender que isso é benéfico para ele. Para ele no sentido de, enquanto a posição dele estratégica. Porque ele vendo esse movimento funcionando, isso vai potencializar e melhorar os resultados. E aí, ele jogando, lembra do 70-30, ou seja, ele está 30% da operação e 70% no lado estratégico, lá no político. Ele está jogando aquele jogo. Então, isso vai potencializar ele naquele jogo do lado de lá. Porque lá vai ser, você vai tirar a demanda, você vai reduzir o trabalho dele para ele pensar ainda mais no lado estratégico do negócio. Nessa camada executiva, entendeu? Em novos negócios, em frentes, enfim, em outras coisas. Por quê? Porque você está tirando isso. Pense o seguinte, a tua área vem e te reporta que você está com um problema com a área que está demandando de você, por exemplo, uma área X que está demandando de você. Aí você não tem essa relação, você vai e reporta para o teu chefe. Aí o teu chefe tem que ir lá e resolver. Isso é horrível. Porque ele está fazendo um papel que você poderia estar resolvendo e você está liberando ele. Só que você tem que vender isso para ele. Ele tem que entender isso tudo é ao longo do tempo. Que esse papel, que isso que você está fazendo está sendo benéfico para ele. Porque ele está precisando ir menos nessa parte para poder resolver, entendeu? Então esse é o 5º passo, tá bom? Então recapitulando, primeiro passo, você vai buscar começar a se aproximar de uma maneira informal, de novo, não tem informalidade, né? É formal, mas é esse ambiente mais de descompressão, né? E isso vai acontecer ao longo do tempo, né? Não é de cara, talvez com algumas pessoas sim, enfim. Você vai buscar se relacionar com seus pares primeiramente, depois você vai abrindo esse leque, né? Terceiro passo, você vai fazer isso sempre de uma maneira orquestrada e continuada, né? E você precisa de uma constância, você vai fazer isso. Se for um time, se for uma empresa maior, mais áreas envolvidas, teu time maior, você vai fazer isso, vai colocar numa planilha de 3 colunas só ali, você vai colocar o nome da pessoa, a data que você falou, os assuntos, é isso, só para você poder ter uma organização simples, né? Se for pouca coisa, você pode fazer isso, essa nota mental e fica mais fácil de gerenciar, porque é pouca gente. O 4º passo uma vez que você está munido de informação, você vai começar a atuar no meio. E atuar como? De novo, resolvendo as dores, né? Melhorando os processos e resolvendo as questões do teu dia a dia, do dia a dia do teu time. Certo? E o 5º é manter a tua liderança direta, ciente do que você está fazendo esse movimento. Você nunca, de novo, vou bater nessa tecla de novo, você nunca pode transmitir uma mensagem de que você está pulando uma hierarquia, porque naturalmente, quando você começar a se envolver com seus pares, você vai começar a se envolver com cadeiras superiores, vai ser uma ordem natural, isso vai acontecer. Você não vai começar por isso, mas você vai começar pelo teu entorno, só que você vai indo, entendeu? E é natural? Isso é natural. Só que uma vez que você começou a fazer, essa pessoa entendeu, o teu líder direto entendeu isso, você vai indo e ele vai entender, porque vai continuar fluindo. Se ele se sentir ameaçado, ele vai te tirar do jogo. A brincadeira é essa. Então você tem que sempre tem que estar fazendo essa leitura. Então esse é o passo a passo.